Mas quando você fala de frequência, você está pensando no fóton. A frequência do fóton, né, está ligada com a energia. Então, se você pega um fóton que está na região, sei lá, dos ultravioletos, do raio gama intenso, quer dizer, a constante H, a constante de Planck é cerca de 10 a menos 22 MeVs, né? 10 a menos 34 joules, 10 a menos 15 MeV, 10 a menos 15 eletronvolt, 10 a menos 21 MeV segundo. Então, se você multiplicar isso aqui por uma frequência, por exemplo, de 10 a 23 Hz, que já é bastante raio gama, né? Você tem alguma coisa como 10 a 2 MeVs. Pô, a energia de repouso do fóton, se você pegar um paraelétron oposto, a energia é praticamente um MeV. Então, você tem energias, praticamente, né, 2 ordens de grandeza acima da frequência de corte para você produzir um paraelétron oposto. Se você produzir um paraelétron oposto, você precisaria de uma onda com frequência, fótons com frequência na faixa de 10 a 21 Hz. Porque 10 a 21 Hz já te daria um MeV. E aí o MeV é justamente a energia de corte para a produção de pares. Então, frequências muito acima dessas frequências, você já tem fótons com muita energia para criar pares de elétrons positivos. E aí você já começa a deformar o meio, porque esses fótons podem induzir processos virtuais de criação e aniquilação de pares elétrons positivos. Então, esse fóton ele já vai perceber o vácuo percebendo a estrutura do vácuo. Ele não vai interagir com o vácuo, ele vai interagir com os pares elétrons positivos do vácuo. Então, a não linearidade já começa a ser importante. Então, é razoável que você, nesse limite de altíssimas frequências, já comece a perceber efeitos de não linearidade também. Essa que é a busca, né? Que está sendo buscado aí no LSW, no PVLAS, né? E no próprio LHC. Como eu já falei na aula passada, no próprio LHC já houve medida indireta do espalhamento fóton-fóton, do espalhamento de Del-Briggs. Houve medida indireta porque são medidas em fótons virtuais. Quer dizer, você detectou o espalhamento de Del-Briggs para fótons virtuais produzidos, né, nas colisões próton-próton. A questão é, não se conseguiu ainda medir experimentalmente o espalhamento fóton-fóton para laser no laboratório, fóton físico, fóton que está se propagando mesmo. Isso é o que a gente espera medir agora em 2018, lá com aquele colisor de fótons, certo? Na Alemanha, tá bom? Você diria frequência acima de 10 a 21? Frequência acima de 10 a 21 você já começa a perceber. Energias acima de 10 a 17. E em campos eletromagnéticos, intensidades de campo elétrico acima de 10 a 17, para átomos e para núcleos 10 a 19. 10 a 19, 10 a 21. Eu estaria... É 10 a 19, praticamente a 10 a 21. Certo? A gente estaria precisando de uma nova questão de Maxwell, né? Isso, você tem que estender mais. Mas essa altura do campeonato aí já... Eletrodinâmica quântica, né? Se você quer uma teoria clássica, a não ser que você tenha, assim, alguma coisa como um processo astrofísico, onde você tem uma densidade muito grande de fótons, né? Então, aí você tem uma densidade muito alta de fótons, também não cabe na descrição de teoria quântica de campo. A teoria quântica de campo é boa para descrever baixas densidades. Se você tem uma densidade muito alta de fótons também, você pode ter uma descrição clássica, você pode usar uma descrição de ondas eletromagnéticas clássicas. A questão também tem vários parâmetros em jogo, a frequência, a intensidade do campo e a densidade. Você pode estudar a interação. Por que a gente não estuda a interação entre a maçã que cai e o campo gravitacional não gravita? Porque a gente tem uma densidade muito grande de gravitão no campo gravitacional da Terra. Mas se a gente tiver uma densidade mais diluída de gravitão ali, a gente teria que mostrar que V2 igual a 2hg, né? Se a gente tiver uma densidade alta de gravitão. Se você tem uma densidade muito alta de gravitão, você pode dar a descrição de um campo gravitacional. Senão, você tem que dar a descrição de gravitão mesmo. Né? Depende da densidade também. Podia dar uma intuição para a gente? Por que se diz que quanto mais denso, mais não linear? Quanto mais denso, você diz em termos de fótons, quanto mais denso, estou dizendo, quanto mais denso, mais você se afasta do tratamento, vamos dizer, da eletrodinâmica quântica. Se você tiver um gás de fótons com uma altíssima densidade de fótons, você já se afasta um pouco da eletrodinâmica quântica, porque a eletrodinâmica está ligada a processos em que você tem
uma baixa densidade. Você está falando, quer dizer, a radiação é vista como fóton. Se você tiver uma altíssima densidade de fótons, na verdade você vê a radiação como um contínuo. Você não está percebendo a natureza granular da radiação. Então, o que você espera é que, em situações de densidade muito alta, o tratamento de onda eletromagnética possa ser melhor do que o tratamento de onda partícula, de um tratamento da teoria quântica de campo. Quando é que você vai descrever onda eletromagnética por fóton ou por onda? Então, se você estiver falando, se você vai estudar os parâmetros de um fóton, efeito Compton, é um fóton miseravelmente sozinho, com um íon, tudo bem, esse fóton está sozinho, você dá um tratamento aí de relatividade, um tratamento faz eletrodinâmica quântica, você estuda a seção de Chopin para o espalhamento de um elétron através de um átomo, de um íon, por esse fóton. Aí você dá um tratamento de eletrodinâmica quântica. Você pode fazer a coisa classicamente, obviamente, quando a gente vai lá na relatividade restrita, mas você tem que dar um tratamento de eletrodinâmica quântica para ter a seção de choque precisa. Agora, se você tiver uma densidade muito grande de fótons, então você já perde o caráter de fóton, você já está tratando a onda como um todo, como um contínuo. Então, com altas densidades, você se afasta um pouco mais da teoria de campo. Você já começa a ter um tratamento médio que não é corpuscular na essência. Mas o que eu entendi é que você está dizendo que 3 elementos para não linearidade. A frequência, a intensidade do campo e a densidade. Se a densidade for baixa, você vai dar um tratamento de eletrodinâmica quântica não linear, em termos de não linearidade. Então, interação fóton-fóton. Se a densidade for razoavelmente alta, você vai dar um tratamento de eletrodinâmica clássica não linear. Acho que os dois também não linear. Isso. Os dois seriam não Não tem lineares. nada, não é. Os dois seriam. O que caracteriza mais a não linearidade é a frequência e a intensidade de campo. Certo? Você queria falar, Alexandre? Na verdade, a pergunta era a mesma que a dele, da densidade. Então, vamos dar outra fala. Professor, como que seria nesse regime de alto campo, se a gente incluísse aquela questão da não simetria da distribuição de carga do elétron? Ah, certo. Pois é. Até que ponto, né, a não linearidade, você teria um elétron, então, isso que o Marcelo está colocando é a questão do momento de polo elétrico do elétron. Quer dizer, a gente sabe hoje, né, pelos resultados mais recentes, que tudo indica que o elétron tem um momento de polo elétrico. A eletrodinâmica quântica diz que é zero. Se a gente olhar para a eletrodinâmica quântica, e para a eletrodinâmica clássica, mas sobretudo para a eletrodinâmica quântica, e calcular o dipolo elétrico do elétron, ele dá exatamente zero. Se eu calcular o dipolo magnético do elétron, ele não dá zero, e é o valor celebrado que nós conhecemos, aquele 0,0015965. Então, magnetismo está ok. Agora, os dados atuais, eles indicam, né, justamente que o elétron possa ter um momento de dipolo elétrico que seja nessa faixa de 10 a menos 29 cargas elétricas científicas. Um momento de polo elétrico muito pequeno. É um momento de polo elétrico do elétron e do pósitron. Do elétron e do pósitron. É esse dipolo elétrico aqui. Isso significa o quê? Um momento de dipolo elétrico significa que... O que é o momento de polo elétrico? É alguma coisa como... Está medindo, quer dizer, se a distribuição de carga é esfericamente simétrica, essa integral dá zero, que é o momento de dipolo elétrico de uma distribuição de carga. Agora, se você tem uma assimetria, e se você tem uma distribuição não simétrica de carga, esse momento de polo pode dar não zero. Quer dizer, o que acontece com o elétron? O elétron tem spin. Tá, vamos pensar. Então, no referencial de repouso do elétron, então no referencial de repouso, ele não tem momento, o único vetor que o elétron conhece é o seu spin. Então, esse spin define uma direção para o elétron. E aí, o que você espera? Se o momento de polo elétrico do elétron, se a carga elétrica do elétron se distribui uniformemente em termos desse, se ela é esfericamente simétrica e você tem esse spin, o M de polo elétrico dá zero. Mas, se o momento de polo elétrico do elétron não zero, isso pressupõe que está indicando que deva haver uma certa assimetria na distribuição de carga do elétron em torno do seu spin. Então a pergunta é, o que pode fazer, segundo os dados mais recentes do ano passado, né, foram publicados pela Science em janeiro do ano passado, parece que tudo indica que a distribuição de carga do elétron é meio tipo uma pera.
ou sei lá, tipo um violino. Você sabe dizer como é que eles fizeram essa medida? Por física atômica, por um espectro atômico, e aí eles conseguiram, pelos espectros atômicos, fixar um parâmetro, fixar um valor, majorar o valor do momento de polo. Quer dizer, o momento de polo elétrico ele não é zero, mas não pode ser maior do que 10 a menos 29. Não, mas aí eles mediram o valor do dipolo, mas eu digo a distribuição da carga. Ah, não sei como é que eles fizeram, foi simulação, mas eu não sei exatamente como. Pelo valor do dipolo, eles conseguiram simular a distribuição de carga em torno do spin. E parece que o formato dominante é o formato tipo uma pelinha. E agora a questão é, qual é a física que está por trás? O elétron está sozinho no espaço, não interage com ninguém, por que intrinsecamente ele teria essa assimetria na sua distribuição de carga? Então a gente pode pensar em várias alternativas. Pode ser, se eu estou nesse nível de distância, 10 a menos 29 centímetros, eu estou numa distância fundamental muito pequena. Eu não estou muito longe da escala de Planck. A escala de Planck é 10 a menos 33 centímetros. Então eu estou só a quarta ordem de grandeza da escala de Planck, que é onde efeitos quânticos da gravitação são importantes. Então o que pode estar acontecendo é que nesse nível de distância, né, talvez a estrutura do elétron ela perceba algum efeito da gravitação quântica. O elétron tem spin. Pode ser que o spin do elétron é que esteja em processo de precessão em torno, por exemplo, de algum grau de liberdade da gravitação. O elétron tem spin. Se ele tem spin, ele induz torção no espaço-tempo. Então, a torção ela tem uma componente vetorial. Nada impede, por exemplo, que o elétron tenha o seu spin precessando por efeito quântico em torno dessa torção. E aí isso, quer dizer, na verdade não é a distribuição de carga que é assimétrica, é o elétron, é o spin do elétron que está em precessão, e aí essa distribuição de carga ganha a assimetria pela precessão do elétron. É um ponto de vista. Outras tentativas, né? Então tentar ver efeito quântico da gravitação, efeito de dimensão extra. Então a gente está numa dimensão muito pequena, pode ser que a gente já comece a perceber dimensões extras do espaço-tempo. Efeitos de supersimetria. Os resultados mais compatíveis com as experiências, quer dizer, dos modelos teóricos, os que mais se aproximam do resultado experimental, são alguns modelos com supersimetria. A supersimetria, porque ela consegue dizer, a supersimetria ela introduz uma estrutura mágica do elétron. O elétron não está interagindo só com o fóton, só com a gravitação, ele está interagindo com outros objetos, outros campos que podem ter repercussão nesse nível de dimensão. E os modelos supersimétricos, eles dão alguma coisa como, tem que ser menor do que 10 a menos 29. Então eles dão valores na faixa de 10 a menos 31. São duas ordens de grandeza abaixo. O modelo padrão, se a gente calcular pela eletrodinâmica, dá zero. Mas se nós calcularmos pelo modelo padrão, dá 10 a menos 38. Então o modelo padrão dá um valor muito baixo também. Quer dizer, o antipolo elétrico do elétron calculado pelo modelo padrão nos dá um valor na faixa de 10 a menos 38. Se eu não colocar o modelo padrão, mas colocar a supersimetria, eu ganho 10 a menos 31, que já está um pouco mais próximo do limite experimental, não está tão baixo. Agora a questão é, e efeitos não lineares? Se eu, por exemplo, disser, então tá legal, eu vou estudar a eletrodinâmica do elétron, mas não usando a eletrodinâmica de Maxwell, eu vou usar a eletrodinâmica quântica, em que eu tenho a parte de Dirac para o elétron, mas a parte de Born-Infeld. E aí você tem um problema, por quê? A não linearidade de Born-Infeld não é capaz, ela dá zero também. Por quê? Porque se você tem momentos de polo elétrico, você necessariamente, o momento de polo elétrico do elétron está indicando que você tem violação de CP. Porque o que é o momento de polo elétrico? O momento de polo elétrico, quer dizer, a interação, né, de um dipolo, vamos dizer, a energia de interação de um dipolo elétrico, ela é D escalar E. Mas o dipolo elétrico, ele é o único vetor que o elétron tem no referencial de repouso é o seu spin. Então o dipolo elétrico tem que ser de alguma forma proporcional ao spin. Então vamos dizer que tem uma constante de proporcionalidade, dE, vezes o spin do elétron. Escalar E. Então, na verdade, eu tenho uma interação, não spin magnético, não é uma interação magnética, é spin escalar V, né? Mas é uma interação elétrica, de spin com campo elétrico.
Então, se eu faço uma transformação de paridade, o campo elétrico muda. O campo magnético não. O spin não. O spin é pseudo-vetor. Então, essa interação aqui, ela viola a paridade. A interação magnética não, porque a interação magnética, a interação de Pauli, é spin escalar, é o momento magnético escalar campo magnético. O momento magnético é proporcional ao spin, então o campo magnético é um pseudo-vetor, o spin é um pseudo-vetor, então a interação de Pauli, ela não quebra a paridade. Mas a interação de dipolo elétrico, ela é uma interação que viola a paridade. Então, isso mostra que a eletrodinâmica não linear, se eu não violar a paridade, eu não vou reproduzir o grande dipolo elétrico. Eu preciso ter quebra de paridade. No modelo padrão, você consegue ter um valor não zero, porque o modelo padrão tem quebra de CP no setor eletrofraco. Então, o setor eletrofraco, ele quebra CP. E aí, se ele quebra CP, ele pode induzir o momento de dipolo elétrico para elétrico. Aí, já vou lá. Então, só para terminar o raciocínio. Então, Marcelo, sua pergunta é super pertinente, né? Então, a gente poderia pensar, agora, mas se eu pego um modelo não linear, com quebra de paridade, aí tudo bem, então eu tenho a quebra de paridade, que é uma coisa que eu preciso para reproduzir o dipolo elétrico. Então, numa teoria sem violação de paridade, isso não é possível. Então, quebra a paridade, mas coloca a não linearidade. Até que ponto eu chego lá? Estou até doutorado, se você quiser. É um trabalho original, não é só fazer, calma, você pode fazer. Então, isso é um trabalho, ninguém fez isso. Você poderia saber qual é a contribuição. Claro que não é só isso. Você deve somar várias contribuições. Você deve ter uma contribuição que possa vir da gravitação. Deve ser uma soma de contribuição que possa vir de uma não linearidade. Você deve ter uma série de fenômenos que juntos levem. Não acredito que você possa imputar. Tá bom. A quebra sei lá, é o efeito gravitacional de maré gravitacional. É isso? Maré gravitacional na quantum gráfico. Sozinho não dá. Efeito de supergravidade, certamente sozinho não dá. Modelo padrão sozinho não dá, porque ele só viola CP e você tem 10 ordens de grandeza, um valor muito baixo. Então eu acredito que seja uma série de efeitos que se possam estudar. Aqui a gente está estudando, não está fazendo, quem é que está fazendo isso? Eu estou fazendo isso com o Yuri. O Yuri está olhando a questão, a gente olhou a questão da não linearidade, sem quebra de paridade, viu que realmente não dá zero. Mas a gente já sabia que ia dar zero, só fez o cálculo para testar o procedimento. E a gente viu com gravitação. Imaginando o seguinte, se você está nesse nível de distância, você pode perceber, por exemplo, o efeito de uma constante cosmológica. Então a gente viu que se existe uma constante cosmológica no espaço-tempo, a constante cosmológica ela contribui para o momento de dipolo elétrico. Então um valor pequeno, mas a gente consegue pensar no efeito. Mas não é suficiente. Agora, seria interessante vamos dizer, combinar, por exemplo, o efeito de gravitação, o efeito de não linearidade com violação de paridade. Isso está em aberto. Isso aí é uma questão interessante, pode ser vista. Então é um problema bem quente. Tem saído bastante coisa sobre o momento de dipolo elétrico. E Dirac já tinha previsto. Dirac fez a primeira previsão em 62, 63, no paper dele de 63, depois ele retomou essa discussão em 82, um pouco antes dele morrer, não está registrado, escrito, mas foi seminários que ele fez, dizendo que uma coisa importante a ser estudada no futuro breve deveria ser a estrutura de dipolo elétrico do elétron, porque na cabeça do Dirac, a concepção dele, o elétron deve ser um objeto composto. Bom, ele imagina que o elétron nós não percebemos ainda porque a gente não tem energia suficiente para inspecionar o interior do elétron, mas ele dizia. O elétron, pelo que ele tem, pela concepção que ele tinha de espaço-tempo, e da relação entre espaço-tempo e partícula elementar, ele tinha claro para ele que o elétron deva ter não só a estrutura de spin, além de ter uma estrutura interna devido ao spin, ele tem uma composição interna. E é essa composição que pode estar respondendo pela violação, pela distribuição assimétrica de carga. Então eu tinha adiantado esse resultado, me fala, em 82, ele morreu logo em 84, mas a questão ficou meio assim. A questão veio à tona agora mais recentemente, a partir de 2008, 2009, mas esse trabalho da Science, né, que esse trabalho aí da colaboração, é um trabalho de outubro de 2014, mas que saiu, foi o trabalho de outubro, está no archive em outubro, mas o trabalho foi publicado na Science em janeiro de 2015, fez um ano agora. Então é uma questão bem interessante, tem várias possibilidades.
da gente tentar entender, né, o que pode estar por trás, quais são os efeitos que estão por trás do momento de polo elétrico. Falei, cara. Acho que a primeira proposta foi feita pelo board. De polo elétrico? Sim, porque ele dizia que o elétron Você diz Bohr ou Bohr? Bohr, Agora, B-H-O. o Max Bohr, Max Bohr. Legal. que ele dizia que o elétron pode ser modelado como um rotador relativista. Pode ser? Um rotador Entendi. relativista. Entendi. Um rotor Um relativista. Isso faz sentido, exatamente, porque o espinho elétrico pode estar precessando realmente, né? Então, é esse efeito que eu acho que deve ser realmente o efeito que mais aproxima. Esse trabalho do Bohr, de quando? 1909. 1909. Então, quer dizer, bem em cima da relatividade, né? Sim. Bem interessante. Antes da Relatividade restrita, né? Ele fez o rotor relativístico e você sabe, mas eu gostaria de ter essa referência. Se você puder mandar para a gente. Eu fiz a graduação nisso. Oi? Fiz a graduação nisso. Você fez a tese de graduação em cima disso? Então manda o PDF da tua tese. Está escrito em espanhol? Sim, em espanhol. Você é colombiano? Boliviano. Então manda para nós. Interessante. Eu não conhecia esse trabalho do Bohr e o meu primeiro contato com o momento de polo elétrico foi através dos cursos do Dirac, das falas do Dirac também. Mas eu nunca vi nenhuma referência, ele nunca fez nenhuma referência a isso, não. Então é interessante. Eu deveria saber, mas talvez tenha alguma coisa que ele não mencionou, eu gostaria de ver. Mas foi feita alguma previsão de quantitativa do dipolo na época do Dirac ou do Bohr, se vocês souberem? Não, do Bohr, ele fez, eu não conheço o trabalho do Bohr, ele faz alguma previsão do valor? Acho que não, porque diretamente o Ehrenfest faz outra publicação dizendo que você não pode ter uma teoria rotacional relativista. Porque tem que como rígido. Entendi. Isso. Isso aí tem uma discussão sobre isso. Entendi. Mas então ele não faz uma previsão, não, né? Acho que não. O Dirac também não. No trabalho de 63 de Dirac apenas fala o seguinte, que até por isso que a gente pegou agora a carona da constante cosmológica. O Dirac falava basicamente o seguinte, que o nosso espaço de Minkowski não é o espaço-tempo fundamental da natureza. Nosso espaço de Minkowski pode ser uma fronteira de um espaço-tempo mais fundamental. E aí, por que ele fala isso? Por causa da estrutura de causalidade do espaço-tempo. O que o Dirac coloca é que a estrutura de cones de luz do espaço-tempo, o fato do espaço-tempo ter uma estrutura de cones de luz e a estrutura de cones de luz ser invariante não só sobre o grupo de Lorentz, não só sobre o grupo de Poincaré, mas por todo o grupo fora, que é um grupo não com 6 geradores, não com 10 geradores, mas com 15 geradores, ele coloca a questão de que, então, já que o que está por trás da estrutura de cones de luz do espaço-tempo é o grupo conforme, e o grupo conforme é, na verdade, o grupo que deixa invariante a métrica de um espaço diante de si. Então, Dirac concluiu o seguinte, a estrutura de cones de luz do espaço-tempo e a sua invariância conforme podem ser a mensagem que nós estamos recebendo de que o nosso espaço-tempo, na verdade, não é minkowskiano, mas é um espaço tipo de Sitter ou anti-de Sitter, bem constante cosmológica pequena, mas tem. Essa é a mensagem. E aí Dirac vai estudar as representações irredutíveis do grupo de anti-de Sitter. E aí ele mostra que se você estuda as representações irredutíveis do grupo de anti-de Sitter, o elétron aparece como uma partícula composta de dois objetos fundamentais que ele chamava de... Hoje a gente chama de Dirac, ele chamava de singletons. Então, e ele, sem querer, ele chega, não fala de supersimetria, mas ele descreve que essa estrutura fundamental do espaço-tempo, ela dá dois tipos de representações fundamentais em par, uma bosônica e uma fermiônica. Hoje a gente entende por que sai uma bosônica e uma fermiônica, porque a gente entende que tem supersimetria. Por trás do grupo conforme tem supersimetria. Mas Dirac chega lá sem supersimetria. Então, Dirac mostra que o elétron deve ser uma partícula composta e o neutrino também. Ele chega a ele mostra que isso, então, é um indício de que se o espaço-tempo não é tão fundamental quanto o espaço de Minkowski, existe um espaço mais fundamental, porque o espaço de Minkowski seria simplesmente uma fronteira quadridimensional de um espaço de dimensão 5, que é o espaço diante de si. E aí ele chega à estrutura, mas aí ele não calcula, ele não faz nenhuma previsão de que valor isso poderia ter. Os valores experimentais foram medidos depois, quando você entra na discussão do modelo padrão
cacifa realmente o modelo padrão viola-CT, você vai começar a ver quais são as consequências da violação de CT. Então, uma das consequências de violação de CT é o aparecimento de um momento de polo elétrico-elétrico. Só que ele sai pequeno, ele sai 10 a menos 38. E os resultados experimentais mostram que ele deve ser pequeno, mas não tanto. O indício é que fica em torno de 10 a menos 29. E aí você vai buscar modelos que possam se aproximar. Então, tem uma corrida aí para você entender qual é o mecanismo que possa estar por trás do momento de polo elétrico-elétrico. Tá certo? Depois a gente gostaria de ter o teu trabalho de orientação. Você fez a aula Santander? Sim. Quem que te orientou lá? Miguel Pinheiro. Eu já estive lá em Bolívia 2 vezes, você não devia nem ser nascido. Eu estive lá em 2003, na primeira escola boliviana de física, depois eu voltei em 2005. O teu país é muito lindo. Meu Deus, eu fiquei apaixonado. Meu Deus do céu. É o Nepal, que é nosso vizinho, é muito lindo. Meu Deus, La Paz é muito legal. E aquele, assim, a região toda, aquelas montanhas, assim, é um outro conceito de geografia, né? Sim. Adorei o teu país, é muito bonito. Obrigado. Tá bom, gente, vamos dar um intervalinho para a gente começar a aula? Então.